Aqui eu vou mostrar o Bitcoin, né? Faz um tempo que a gente não analisa ele. Vou dar uma olhada qual o cenário que ele está ainda, né? Vamos ver em gráficos completos. Ó como que é interessante, né? Quando você tem um conhecimento, a gente vê que a gente já tinha visto, né? Não tem um estudo ano passado que eu deixei, que ele estava lateral. A gente vê que ele continua ainda em lateralidade, né? Mas uma lateralidade maior, né? Aqui a gente sabe que tem uma perna de alta, temos esses pontos de correção, né? E temos eles lateral, né? A gente vê que ele está numa lateralidade maior, só que nessa medida tá fazendo topo e fundo aqui mais baixo, né? Ainda, né? Tá falhando, né? De buscar a região de topo principal aqui de cima. E a gente vê, ó, que o último topo foi praticamente 14 de março de 2024. E ele já tentou buscar várias vezes, né? 8 de abril tentou buscar de novo, mas não chegou perto, ó. 22 de abril, 5 de junho, aí ele desceu fazendo as correções que tinha região de gap, as microestruturas que a gente fala, que aqui ele tá no diário, né? E aí aqui falhou de romper esse fundo, aí a intenção dele é vir buscar topo, só que tem regiões de trava, né? A partir do momento que não tem liquidez, né? O mercado busca o movimento ao contrário. Chegou aqui na região, a gente vê que ele... É a mesma coisa do fechamento, né? Se a gente analisar, não muda o padrão, né? A partir do momento que você sabe analisar, a gente vê que é a mesma coisa. Claro que tem que ter o conhecimento para poder ficar muito mais prático a sua visão e os lugares de entrada, né? Então aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou deixar mais perto aqui. Ó. A visão, o mercado aqui, né? Desse último movimento de compra que teve, a gente vê que o mercado tentou buscar a região de topo, né? Faz a correção, tenta novamente, falha, ó. Aqui fez um topo duplo, triplo praticamente, né? Mais duplo. A gente vê que ele rompe as microestruturas, entra a força vendedora, busca a região de fundo, falha, né? De romper fundo. O que acontece? O mercado sobe para fazer um pullback e faz um topo, um fundo mais alto, né? Começa a fazer topo e fundo mais alto aqui, ó. Tá vendo? Então, praticamente o padrão é o mesmo, né? Não muda, né? A partir do momento que você aprende a ler, a enxergar o movimento, você vê que é impressionante, né? Se a gente olhar no semanal, a mesma coisa, ó. Se a gente olhar... Ó, ali tava no diário, né? Vamos olhar de 4 horas, ó. Ó o cenário em 4 horas, ó. Tem muitas negociações, né? Só que é a mesma coisa de interpretação, né? Ó. Tá vendo? Não muda, né? O preço tá de lado, tá vendo? Mas mesmo assim, dá pra... quem faz trader, né? Ou se você tá comprado, ações, é a mesma coisa, né? Se você só vai ficar comprando, você vai esperar falhar a fundo pra buscar a região de topo, só que daí você tem que ter a noção de onde você pode sair, né? Então essa daqui, ó, foi a negociação, a gente vê que a gente tá olhando aqui num gráfico de 4 horas, né? Olha o tanto de negociação que aparece, né? Ó, região que tá chegando e tal, né? A gente vê que não teve interesse, ó. Tinha uma região de gap, de dar continuidade no topo. Após essa falha, o mercado vem buscar essa região de fundo, ó. Então é muito interessante, né? Na hora que a gente vê que o gráfico, você consegue operar qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você quiser, ações, tudo, né? Então isso aqui fazia tempo que eu não me mostrar. Ainda ele continua numa região de lateralidade, só que ainda assim fazendo canal lento de baixo, né? Ele tem mais pontos aqui, né? Pra vir corrigir, né? De FIBO também. Então, isso daqui foi mais para mostrar que a análise ela funciona tanto em criptomoeda, ações, mercado, qualquer um, né? Qualquer um. A partir do momento que você adquire conhecimento, você consegue operar tudo, né? Hoje, vou mostrar o cenário do Bitcoin, né? Do que a gente já tinha mostrado, do que ele poderia fazer, né? Quase a gente poderia sentir, né? A gente vê que o mercado, praticamente nos fechamentos a gente vê, é praticamente o mesmo padrão, né? O mercado aqui ele ficou lateral praticamente de abril até... Tá ainda, né? Então vamos dizer que hoje já é novembro. Então você coloca abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 8 meses nesse cenário aqui, ó. Lateral, né? Aqui é a mesma coisa, a visão é a mesma, né? Que a gente tem aqui, né? Aqui o mercado fez o último topo, veio buscar a região de fundo, falha. Tenta buscar a região de topo, falha. Tem alvos abaixo na região de fundo, ó. A gente vê que falha. Falhando, o mercado volta para buscar a região de topo, falha. Vem buscar a região de fundo, ó. Falha. Tenta buscar a região de topo, falha, deixando o fundo mais baixo. Nesse fundo mais baixo, o mercado vem buscar essa região de fundo, mas também tinha esse outro fundo aqui atrás, falhando, tinha muita força compradora. Nesse movimento, ó, a gente vê que o mercado começa a entrar mais força compradora, por quê? Porque ele já tinha sentido nessa região no mês de agosto e no mês de setembro já fez um fundo mais alto. Nesse fundo mais alto, a gente pode ver que o mercado já volta, ó, rompendo o topo, faz pullback, rompe topo, volta, faz o pullback dessa região, rompe topo, volta, faz o pullback, e agora ele está tentando e indo buscar a máxima, né, dele, né? A máxima que foi do 13 de março aqui, né? Então, a gente pode ver, ó, que tá do jeito que a gente deixou, né? Praticamente quando a gente mostrou, tava em julho aqui, ó, o cenário. E você vê que a gente já tinha todos os cenários montados aqui, né? Do que eu preciso fazer, ó. Onde ele podia sentir do que eu faço dia a dia, né? Do que eu demonstro, né? Então, por isso que quando você aprende a ler o preço, independente da região, você consegue fazer dinheiro em qualquer lugar aqui, né? Qualquer lugar. Então, esse vídeo foi mais para explicar, né? E demonstrar que quando você já tem tudo anotado, né? Todo o cenário, entende o porquê, né? De cada coisa no mercado, você já não fica com viés, né? Você já sabe o que fazer, né? Então, esse agora tá o alvo do Bitcoin, tá? Para poder. A intenção, eu acredito que vai ser
romper a máxima, né? Ele rompendo, ele tem alvos bem acima, né? Amanhã eu mostro num outro vídeo, demonstrando qual regiões que ele pode buscar, mas tem alvos grandes para ele buscar. Essa daqui é a primeira região, que é um 61%, 95%, mas ele tem um ponto de parada aqui no 85, 83%. Amanhã eu deixo tudo ajeitado e coloco a nossa ferramenta para saber qual é o primeiro ponto de parada, né? Então a gente tem um ponto de parada porque ele rompe, volta para fazer, né, um reteste, né? Então, tipo assim, aqui ele tendo força, a gente sabe que ele pode buscar esse primeiro alvo, volta para fazer o reteste dessa região rompida e tenta dar uma sequência no movimento de alta. Ou ele pode fazer impulsão também, né? Tudo pode acontecer no preço, né? Como ele já tem esse primeiro alvo aqui acima, ó, que é esse alvo aqui, do 95 mil, então a probabilidade é gigante de ele ir nesse alvo, né? Então, esse foi o cenário que a gente já tinha demonstrado e deixado anotado do Bitcoin.